a Tina está querendo falar ali, mas o que essa parte de domingo parece apresentar ainda mais claramente é que todos os dois, tanto homem e mulher, todos os dois são servos. São casados, vivem juntos e devem viver em harmonia, em acordo. Entende isso? Os dois devem viver juntos, mas os dois submissos a quem? A Cristo. Entende isso? O que ele está querendo dizer aqui, o Alan, pelo jeito que eu peguei um pouquinho dele, ele está querendo dizer assim, a mulher, ela pode até chegar a pensar assim, se meu marido não te der as características que tem em Cristo, eu não lhe devo o quê? Respeito, obediência, submissão. É isso que ele está querendo passar. Sim. Olha lá. Hã? É isso que eu ia acrescentar. Para a esposa ser submissa ao marido, ele tem que ter as características de Cristo. Uau! É para esse marido que a mulher deve função. Porque a função do marido é trazer a esposa e o lar voltar para Cristo. É chamar o corpo de corpo só, o culto matinal. É essa a função do Ele tem essa liderança, ele né? tem que ter essa liderança do lar para ele. E se ele não está voltado a Cristo, então a submissão não é. A coisa complica, né? Verdade. Tina, você ia falar? Muito bem pontuado. Com licença, obrigado, João, por ter levantado e falado, tá bom? Deus abençoe, viu? Gostei do seu vestidão branco, viu? Fala, Tina, meu. Pontuou muito bem ela, né? Deve haver cruz no lar. Porque um cordão de 3 dobras dificilmente se parte, né? E aqui eu até anotei aqui, você é submissa a Deus por quê? Então, é uma reflexão que nós devemos fazer. Por que nós somos submissos a Deus? Alguém pode falar aí? Porque Ele é justo? Ele nos ama. Porque Ele nos ama? Por que mais? Porque ele nos criou. Porque Ele nos criou. O que mais? Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é fiel. Então, a vida para nos... então, Ele nos criou, Ele nos deu a vida para nos resgatar, né? Então, e Ele tem um céu esperando por nós. Então, quando eu olho para o meu marido, qual é a semelhança, como ela falou bem, qual é a semelhança, quais são as características dele em relação a Cristo? Interessante, Tina, que a lição aqui, no finalzinho, vou aproveitar que você está falando, lá no último parágrafo, fala assim, à luz do que lemos, note esse texto, se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela lhe deve se sujeitar. Percebe? Aqui abordou principalmente o homem, ser grosseiro, ser uma pessoa rude, né? Mas vamos agora também assim, aqui estava fazendo a analogia o homem com Cristo. Mas vamos agora colocar também a noiva no meio disso. Nós também tivemos uma mulher dentro do lar que é pirracenta, rixosa, preguiçosa, uma mulher briguenta dentro de casa. Como é que fica as coisas também? Tem um aqui antes de você falar, não tem um aqui de... Cadê? Levantou a mão? O roxinho ali, que é do nosso equipe. Vamos lá. É o meu bem. Fala aí para nós. Porque ele é um modelo. Sim. Por isso que nós somos submissos. Né? Eu conheço pessoas, né, que o pai dele teve uma vida torta e para você ver a mente das pessoas como que é também. Né? Ele disse, eu quero ser igual ao meu pai. Né? E eu vi a vida daqueles jovens se transformar no inferno. Né? Porque o pai dele teve uma vida torta. Né? E em vez de ele seguir o modelo de Cristo, ele preferiu seguir o modelo do pai. Oi, sim. Culturalmente nós temos a tendência de olhar essa submissão de uma forma inferior. E não é o que acontece, não é o propósito do texto. A gente já pontuou que essa submissão acontece para alguém, como a irmã mencionou, comprometido com Cristo. Então, talvez a gente precise trabalhar mentalmente na nossa cultura que essa submissão não significa inferioridade.
Inferioridade assim, ele é superior, né? Ou seja, eu até mencionei hoje de manhã, o grande objetivo do plano da salvação é restaurar-nos a imagem de Deus. Então, quando eu me comprometo, o Senhor vai me restaurando. E isso acontece no casal quando há um comprometimento de um do outro. Porque a figura da união restaura a imagem de Deus. Eu acho que vale a pena só ressaltar um texto que está na lição que é de Ellen White, não sei se vocês viram, no domingo. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido, opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, nem é o marido no verdadeiro significado do termo. Então é para a gente, essa introdução é para a gente pensar na nossa forma de agir, nós servindo os maridos. Pode dar aí, queria falar? Peraí, só um minutinho. Mais ou menos o que o pastor falou. A colocação que eu queria colocar, mais ou menos o que o pastor disse. A gente, por exemplo, a gente falou num contexto assim: se, por um acaso, o marido não está agindo de acordo com um exemplo de Cristo, a tendência que ficou no ar é que a mulher não trate ele como um verdadeiro marido e talvez nem o respeite. Eu acho, no meu ponto de vista, o seguinte, que Deus, quando criou o mundo, alguém criou o mundo, foi Deus. Por quê? Ele é o líder, ele é o Deus criador. Tem que ter alguém, um principal. Mas não quer dizer que esse principal ele seja como o carrasco da mulher. Ele fala, ele obedece, tem que cumprir. Eu creio assim que o casamento, quando, por exemplo, se o marido está em falha, eu creio que a obrigação da esposa é tentar ajudar para que ele se torne essa pessoa, sem acusações, que ele se torne essa pessoa que ele deveria ser, que Cristo queria que ele fosse, e não fala, ele está me obedecendo, então eu vou sair fora. Então, se a gente ficar nesse pensamento, o casamento tem ruptura, porque defeito a gente tem. Então, quando o marido observa que a esposa não está falha em algo, ele tem que tentar ajudar e não bater de frente com brigas, calúnias, apontamentos, algo assim, porque só vai dar discórdia. Entrar no diálogo e mostrar os pontos falhos da esposa ou do esposo para que ele volte no caminho que ele tem que seguir, representante de Cristo aqui na terra. Lembrando também que quando Paulo ele fala sobre essa submissão, que eu particularmente não gosto muito dessa palavra, submissão, né? Eu não sei, porque parece uma palavra, que nem o pastor falou, uma palavra que é uma coisa ruim para a mulher. Tipo, você tem que ser submissa. Então parece que a gente tem que... inferior, né? Entendeu? Então eu não gosto muito dessa palavra, eu gosto de ver ela mais como respeito, serviço, entende? Essa parte da submissão. Eu não gosto de dizer assim, eu sou submissa ao meu marido, porque ela diz assim, nossa, então seu marido fala, você obedece. Então é meio que isso. Então eu particularmente não gosto muito dessa palavra. Parece que nem há diálogo, parece, né, mesmo? Então, quando Paulo ele fala sobre submissão aqui, lembrando que ele falava um pouco daquele tempo que praticamente as mulheres eram uma posse do marido, né? Elas não tinham direito de fala, elas não tinham direito de escolha, né? Elas tinham que realmente ser submissas no sentido de não ter vontade nenhuma, era que o marido estava falando e acabou, certo? E você viu, só para acrescentar essa informação que ela está tratando, é interessante. Na cultura romana, quem leu a lição tem essa descrição. Na cultura romana, a autoridade do homem dava para ele, em alguns casos, até matar a esposa, os filhos e os escravos. Sim, ele tinha esse direito e não aconteceria nada com ele. Ele simplesmente, hoje em dia, a gente ainda tem algumas religiões aí, né, que ele tem várias esposas e ele ainda pode abandonar a esposa se ela não estiver servindo para ele, né? Então, nesse caso que Paulo vem trazendo ali, com essa ideia, a submissão na imagem de Cristo, como obediência a Cristo, como respeito a Cristo, né? Então, eles trazem essa figura, lembrando que, porque naquele tempo a submissão era muito ruim, né? Era muito ruim.
E hoje em dia, trazendo um pouco para o nosso tempo, hoje em dia as pessoas não querem mais se submeter. Elas querem, quando as pessoas vão pensar em casamento, elas pensam em alguém para acrescentar. As pessoas hoje em dia estão demorando até para casar, porque elas ficam pensando assim, não, eu quero uma pessoa assim, assim, assado, que traz isso, que faz assim, que me acrescenta nisso, naquilo, naquilo do outro. Elas não querem servir mais. Certo? Que é essa parte da submissão também, que é o serviço. É você respeitar o seu marido como homem, respeitar como vocês tendo a decisão, é servir o seu marido como você serve a Cristo, ter a obediência também como a Cristo, entende? Nessa parte de submissão. Então, quando ele traz isso, e outra coisa importante, só que eu queria ressaltar aqui, é que vocês falando aqui que como trazer Cristo, né, para a nossa família, eu lembro que quando eu e o Hélio, né, nós namorávamos, era muito conturbado nossa relação quando nós namorávamos. Então a gente namorava, brigava, terminava, ficamos assim um tempo. E quando realmente a gente decidiu juntar, né, que naquele tempo a gente não casou ainda, formar a família, ele chegou para mim e falou assim, olha, nós só vamos dar certo se tivermos Cristo na nossa família. Nós só vamos dar certo se formos 3. Não dá, nós tentamos ser 2 o tempo todo, eu e você. Enquanto nós não colocar Cristo na nossa vida, enquanto nós não formos 3, nós não vamos conseguir. Então,